versículo 1 ao versículo 13. Quero dar uma satisfação para a igreja enquanto você está achando aí. Nós vamos comprar o ar-condicionado, tá bom? A gente compra ele pela internet, demora aí uns 10 dias para chegar, mas no mais tardar aí, no começo de junho, o ar já vai estar aí, já vai estar instalado em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo achou? 2 Samuel capítulo 9 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, eu use da bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? Perguntou-lhe o rei. E Ziba respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre em minha mesa. Repete comigo, fala: em minha mesa. Em minha mesa. E então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e os teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Fala: minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda ao seu servo, assim farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Pode se sentar. Senhor, nós queremos orar e queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite com a Tua palavra poderosa. A Tua palavra é viva e ela é eficaz, e ela tem o poder de falar, de transformar o nosso coração. Nós estamos aqui hoje num culto muito especial. É o nosso culto de Santa Ceia do mês de maio, e nós queremos trazer à nossa memória o que o Senhor fez por nós. Por isso, ó Deus, a Tua palavra tem esse poder de nos ajudar a entender, a compreender, a discernir e a aplicar tudo isso, ó Deus, que a Tua mesa fala. Por isso, nos abençoe no nome de Jesus. O tema dessa mensagem é chamados à mesa do Rei. Quando a gente fala da ceia do Senhor, e quando nós falamos da mesa do Senhor, porque a ceia do Senhor também é chamada de mesa do Senhor. Essa mesa não é minha, não é sua. Essa mesa não é da igreja do Nazareno Rocha Eterna. Essa mesa, ela pertence ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Quando você estuda a palavra do Senhor no Velho Testamento,
uma coisa que sempre precisa ficar muito claro para nós, é que o Velho Testamento é sombra. O Velho Testamento, ele está revelando progressivamente ao nosso coração aquilo que aconteceria com Cristo. Tudo na Bíblia, absolutamente tudo na Bíblia, se fecha na pessoa de Jesus. Quando você estuda a revelação progressiva ou a revelação messiânica no Velho Testamento, você vai ver Cristo em Moisés, você vai ver Cristo em Noé, você vai ver Cristo em Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver, por quê? Porque todos esses personagens, eles têm uma função: revelar uma parte do propósito e do caráter de Cristo. O tabernáculo fala de Cristo. E quando nós pensamos em Davi, sabendo que Davi é um tipo de Cristo, simboliza um tipo de Cristo, porque através dessas pessoas, o Senhor foi se revelando a nós. Hoje nós sabemos que essa passagem entre Davi e Mefibosete tem um cunho de revelar ao nosso coração algo que Deus iria fazer com a humanidade. Mefibosete simboliza o homem. Mefibosete simboliza a humanidade. Você já aprendeu comigo, a maioria de vocês já aprendeu comigo, que nós fomos criados por Deus segundo a sua imagem e semelhança, e o propósito de Deus é que nós fôssemos filhos dele. O propósito de Deus é que nós sejamos deuses como Deus é Deus. O propósito de Deus é que a gente seja e que a gente viva segundo o caráter dele. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender um pouquinho da história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e obviamente ele estava na linhagem direta do trono. Um menino que foi gerado para ser rei, como nós. Jesus é o quê? Rei dos, Senhor dos. Nós fomos criados para ser o quê? Escravos. O plano de Deus incluía que fôssemos escravos? Não. Deus criou o homem para fazer do homem seu filho, e para que este homem fosse feito rei, sacerdote, profeta, fosse feito Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo que nós somos reis em Cristo. Nós somos criados para ser rei. Mefibosete também. Mas aconteceu um problema. Quando Saul morre juntamente com Jonas, eles morrem no mesmo dia. Quando chegou a notícia lá do palácio de que Jonatas e Saul tinham morrido, houve um alvoroço gigantesco. E eles cataram o que podiam e saíram correndo. E a ama que estava carregando Mefibosete deixou o menino cair. Ele era perfeito, como eu e você. Mas a ama deixou cair. E o menino ficou aleijado dos dois pés. E eles fugiram, correram, se esconderam. Por quê, pastor? Porque quando um rei morria, o rei que entrava mandava matar toda a linhagem do rei. Por quê? Para que não houvesse uma insurreição e para que aquele filho não tomasse o trono, ou não tentasse tomar o trono. Então eles correram com o menino perfeito, caiu, machucou. Vamos esconder Mefibosete. Por quê? Porque o novo rei vai mandar matá-lo. Esconderam ele em Lodebar, um lugar feio, esquisito. Lodebar significa sem pasto, e alguns dizem lugar de esquecimento. Ele ficou lá na casa de Maquir. Quem era Maquir? Um mendigo. Um menino que nasceu para ser rei e agora estava mendigando. Vivia do favor de um mendigo. Esse menino Mefibosete, ele é uma analogia, uma simbologia da humanidade. Deus nos criou para ser filhos, nós nos desviamos do propósito, nos tornamos aleijados espirituais. Você entendeu isso agora? Você precisa entender isso, porque senão você não entende a mensagem. Se você não entender o que Davi está significando juntamente com Mefibosete, você não vai entender a graça e nem a mesa. Davi está lá reinando e ele diz: por um acaso tem alguém vivo da linhagem de Saul? Foi exatamente isso que Cristo fez conosco.
tem uma aliança. Nós quebramos a primeira aliança, Jesus veio estabelecer uma nova aliança no sangue dele. Exatamente o que Davi fez com Mefibosete é o que Deus faz conosco. Aí Davi fala assim: olha, tem alguém vivo? Olha, Senhor, tem um Ziba aqui que era servo de Saul, ele vai saber dizer. E aí tem todo um enredo, uma história. Mas eu não quero falar sobre isso, eu só estou contextualizando você na história para você não ficar perdido. O que eu quero que você entenda é o que Davi fala para Mefibosete: você vai comer pão na minha mesa. Ah, você não sabe o que isso significa na Bíblia. Se assentar para comer com o rei, isso era um privilégio para pouquíssimas pessoas. Quem que comia com o rei? Os seus filhos. Quem comia com o rei? Os seus capitães mais chegados. Quarta-feira eu fui a Jaú, São Paulo, fui visitar 2 pessoas que tinham feito uma cirurgia. Fui na quarta, voltei na quinta. E quando eu chego lá, obviamente, os meus discípulos, ovelhas, querem me ver. E eles me ligaram pedindo se podiam ir lá na casa do irmão que eu estava alojado. E obviamente eu fui, ele deixou. Mas quando eles chegaram, ele foi lá e abriu a porta da sala. E quando eu chego lá, eu entro pela cozinha. Mas quando eu fui atender aquelas pessoas que foram lá, eu os atendi na sala. Ele abriu a porta da sala, eles entraram e sentaram na sala, e lá eles ficaram comigo conversando na sala. Aí você vai entender o que mesa significa. A mesa de uma casa é só para os íntimos. Você não chama para sentar na tua mesa uma pessoa que não tem amizade com você. Você não chama para comer na tua casa uma pessoa que você não goste dela ou que você não queira ter amizade com ela. Quando você recebe alguém na tua casa por algum motivo, você leva para a sala. Mas as pessoas que você tem carinho, amor, amizade, intimidade, você recebe na mesa da cozinha ou da copa. Porque a mesa é lugar de intimidade. Quando o Davi estava comendo, ele não estava no trono. A mesa fala de um convite a um relacionamento. A mesa, quando Davi falou assim: ô Mefibosete, eu vou restaurar você, eu vou devolver as terras do seu avô, do seu pai, e olha, presta atenção, eu vou te dar Ziba, os seus filhos, os seus servos, eles vão plantar, eles vão colher, e os teus filhos e os teus parentes vão ser supridos, porque todos eles vão receber, mas você vai se assentar na minha mesa como um filho meu. E essa é a mensagem que nós encontramos em 2 Samuel 9. Porque na verdade esse convite à mesa, e aí quando você vai lá para frente, e quando você fala da mesa do Senhor, e quando você fala de um convite à mesa do Senhor, essa é a ideia. Deus está convidando os seus filhos a uma comunhão, a uma intimidade. A mesa do Senhor não são para os escravos. A mesa do Senhor são para os filhos. A mesa do Senhor não são para os estranhos. A mesa do Senhor são para os íntimos. A mesa do Senhor você compartilha, você fala de coisas íntimas. Você conversa de coisas íntimas. Você fala de coisas que estão no seu coração. Entre um pedaço de pão, entre um copo de chá, de suco. Você conversa com o teu coração. E a ideia da mesa do Senhor e da mesa da ceia é exatamente essa. Por isso que é importante você entender isso. Para quem é a mesa? Davi fala para o Mefibosete, no versículo 11: pois Mefibosete, comeu pois Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Essa é a mensagem da mesa. Por que é uma mesa? Por que se
coloca numa mesa. Por quê? Porque hoje nós não temos mais condições de fazer isso. Mas no início, lá no Oriente, eles colocavam uma mesa e todo mundo se assentava. A mesa era baixinha e eles se assentavam nos tapetes, nas almofadas, e ali eles sentavam por um longo tempo, conversando, comendo. Hoje, por uma questão de logística, de espaço, de tamanho, como é que você faz isso? É complicado, mas a mensagem é a mesma. Davi disse assim: Jonatas, Mefibosete, filho de Jonatas, você vai comer na minha mesa como um filho meu. Mas olha a surpresa de Mefibosete. Eu? Um cão morto? Esquecido? Onde ele morava? Lodebar, lugar de esquecimento, cheio de traumas, frustrações. O que Mefibosete pensava? Eu vou morrer aqui. Qual era a perspectiva que ele tinha como um aleijado? E ele não era aleijado somente fisicamente, ele era aleijado emocionalmente. Você imagina, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, ele era pequeno, mas não fala se ele tinha lembranças do tempo do palácio. Será que as pessoas não olhavam para ele e falavam assim: você não é filho de Jonas, neto de Saul? Quando você entende esse texto, você entende exatamente o que Deus fez conosco, nos convidando para uma situação que nós não merecíamos. Presta atenção, Mefibosete não tinha nada a ver com aquela mesa. Não era para ele se assentar à mesa. Mas Davi, usado por Deus, restaurou a vida daquele homem. Convidou aquele homem para uma condição. Chamou, porque essa relação entre Davi e Jonatas e entre Mefibosete mostra exatamente duas coisas importantes sobre a mesa da ceia: graça e aliança. Olha o que Davi fala para Mefibosete: eu tenho uma aliança com o teu pai. Deus tem uma aliança com Jesus. E nós estamos aqui não por causa de nós, mas nós estamos aqui por causa da aliança que Deus tem com o seu Filho Jesus, o sangue dele. Por isso que quando ele nos convida para a mesa, ele fala: olha, há uma nova aliança no meu sangue. Irmãos, é poderoso demais essa mensagem sobre o poder de uma aliança. Você não imagina o que uma aliança pode fazer. Você não imagina os benefícios que uma aliança pode trazer. Agora, presta atenção, o que significa Mefibosete? Vergonha destruidora. O nome dele, Mefibosete, é uma mistura de duas palavras que simbolizam vergonha e destruição, extermínio. Mefibosete era vergonha destruidora, mas a mensagem da mesa é: Jesus é o exterminador da vergonha, porque na mesa do rei a vergonha se dissipa. Por isso é importante nós entendermos os benefícios que existem em se assentar na mesa do rei. Primeira coisa, honra. Não era qualquer pessoa que se assentava lá, como não é qualquer pessoa que é convidada para a mesa do rei. Não é qualquer pessoa que deve se assentar e comer com o rei. Se essa mesa é do Senhor, então quem está na mesa é Ele. Tudo nesta mesa simboliza Ele. E obviamente que no espírito dele, Ele está conosco e Ele convida os seus. Então, a primeira coisa que nós temos é honra. Por quê? O que significa honra? Privilégios, respeito, posição, distinção, tratamento digno. E eu vejo às vezes as pessoas não entendendo muito bem essa questão de tomar a mesa. Não entende o privilégio que existe nisso. Não entende o quão poderoso tem esse momento de você se achegar à mesa do Senhor, pegar o pão, tomar o suco e fazer parte de uma comunhão. É honra. E se você não entender isso, sabe o que você vai fazer?
tratar com desdém, tratar com desprezo, e se assentar na mesa do rei é algo de muita honra. Como é honroso você se assentar com Jair Bolsonaro hoje, como é honroso você sentar com qualquer rei ou presidente, ou com qualquer pessoa de grande monta, de grande nome, é uma honra. E se assentar na mesa do Senhor, aquele Mefibosete se assentar na mesa de Davi era honroso. Da mesma forma, nós nos assentarmos na mesa de Cristo também é uma honra, porque Mefibosete não merecia, é graça. Mefibosete tinha aliança com Davi? Quem tinha? Davi e Jonatas. Mas ele estava sentado na mesa por quê? Porque ele estava debaixo de uma aliança que tinha entre Davi e Jonatas. Então nós precisamos entender que a honra trata de privilégios, de respeito, de posição, distinção. Segundo benefício de você se sentar na mesa do rei: comunhão. Como eu disse para vocês, quando você senta para comer com alguém, fica todo mundo calado, todo mundo sério. Quando nós estamos à mesa, nós tratamos apenas de questões informais? Não. Você se assenta na mesa de uma forma informal e você compartilha. Por isso que a palavra comunhão no grego significa koinonia, que significa companheirismo, participação, contribuição com o próximo, com Deus, compartilhamento. Você fala para a pessoa da mesa: alcança o pão? Ah, está aqui. O outro fala: me alcança a manteiga? Me alcança o talher? Quando você se assenta na mesa e você tem comunhão, você está falando exatamente disso, só que você tem que transferir isso para a mesa do Senhor, porque Deus está convidando os seus filhos para a sua mesa, porque você tem que ter comunhão, intimidade, amizade. A mesa do Senhor é um convite de Deus para que os seus filhos se aproximem dele, para que você tenha comunhão com ele, para que você gaste tempo com ele, para que você tenha uma conversa mais profunda no seu coração, porque esta mesa está falando exatamente disso. E lá em Apocalipse está dizendo que o Senhor Jesus tem uma mesa pronta, preparada nos céus, aguardando eu e você. Então essa mesa aqui é o que? Treino. Hoje nós estamos aqui assentados com Cristo pela fé, mas um dia nós estaremos com Ele na mesa da ceia, propostos e preparados lá no céu, e lá nós estaremos pessoalmente com Ele, comeremos com Ele e estaremos com Ele para todo. Outro benefício da mesa do rei: todos os seus defeitos são encobertos na mesa. Quando Mefibosete chegava e se assentava na mesa, ele era aleijado? Não. O que ele era? Uma pessoa normal. Na mesa, os defeitos são cobertos. Todos nós éramos pecadores, todos nós éramos aleijados espirituais, todos nós éramos mancos, manquejávamos espiritualmente. Todos nós nos arrastávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós éramos mendigos espirituais. Nós estávamos em Lodebar. Nós estávamos num lugar de esquecimento. Nós pensávamos tantas coisas e às vezes pensávamos que não éramos nada nem ninguém. Mas de repente há um convite. E aí você, quando chega na casa de alguém nobre ou rico, a pessoa fica constrangida, não fica? Não sabe onde põe a mão, não sabe direito como é que faz, mas quando você se assenta na mesa, a toalha da mesa encobre o teu corpo, os teus pés, e lá na mesa do Senhor, os nossos defeitos são encobertos. Por quê? Porque o sangue e o pão e o suco que simbolizam nessa mesa fala exatamente disso. Olha o que o Senhor diz lá em Isaías 1,18: mesmo que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, mesmo que o teu pecado seja vermelho como o escarlate, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para te lavar.
Mas Senhor, eu sou manco, aleijado, mendigo. Ele vai falar, sim, eu sei de tudo isso, mas agora eu quero que você se assente comigo, e antes de você se assentar comigo, você vai ser preparado, você vai tomar banho, você vai fazer a barba, o cabelo, vão te dar roupa de linho branco que simboliza santidade, e agora você vai se assentar na mesa. Nós temos uma outra passagem da Bíblia que é do filho pródigo. Pegou tudo que tinha, fugiu, gastou dissolutamente. Um dia ele falou, nossa, o que eu fiz? Vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele voltou, falou, pai, eu queria ser só um empregado seu. O pai abraçou ele, beijou e falou, que isso? Chamou os servos e falou, dá um banho nele, corte o cabelo dele, a barba dele, dê roupas novas, coloque um anel de autoridade no seu dedo. Tudo isso aconteceu com Mefibosete. Davi não simplesmente convidou ele para jantar, Davi restaurou completamente a vida de Mefibosete. Davi colocou a ele roupas reais, deu a ele roupas de linho, deu a ele anel de autoridade, mandou perfumar ele, ajeitar ele. Ele não era simplesmente alguém que estava comendo na mesa, ele estava numa posição de filho, numa posição de príncipe, numa posição de rei. E nós temos estudado isso aqui nas terças-feiras, sobre o reino de Deus, e sobre o papel, e o seu posicionamento em Deus, porque muitos dos servos de Deus agem como se fossem mendigos, implorando com pires na mão, e falando assim, Deus, por favor, ser filho. Como é que é quando você vai na casa do seu pai? Tem gente que não trata Deus como pai. Chega em Deus, abaixa a cabeça, estende o pires e fala assim, por favor, Deus está falando por você, nessa mesa, para com isso aí. Você não é mendigo, você não é aleijado, você não é manco, você é meu filho, senta na mesa, come comigo, vamos conversar. O que estava acontecendo? Como é que foi a sua vida lá em Lodebar? Eu imagino essa conversa entre Davi e Mefibosete. Eu imagino que entre aqueles jantares com Davi, ele falava assim, olha, vocês não imaginam o que eu vivi. Você não imagina como foi esses anos que eu fiquei esquecido, abandonado, desprezado, humilhado. Eu fico imaginando a conversa de Davi de Mefibosete e os filhos de Davi, e toda aquela alegria. A mesa fala de cobertura de defeitos. Nós somos falhos? Sim. Nós erramos, nos machucamos, todos nós temos muitas cicatrizes, mas quando nós chegamos na mesa, a mesa tem esse poder de encobrir, e a única coisa que você é na mesa, filho, e a única coisa que você tem lá é comunhão. Outro benefício de você se assentar na mesa do rei, cura. Ele foi curado. A Bíblia diz assim, que Deus pega os seus e tira do monturo e coloca sentado entre os príncipes. Rapaz, Mefibosete estava lá em Lodebar, esquecido, comendo o resto do resto, porque ele morava com um mendigo de favor, então ele era mendigo duas vezes, porque ele era mendigo e morava com mendigo e dependia. De repente, igual na minha vida e na sua, chegou um Ziba de você e falou assim, o rei manda te chamar. Todos nós aqui temos um Ziba. Um Ziba chegou em você e falou, o rei, Jesus, manda te chamar. E você falou, não quero. Quem que sou eu? Resumidamente. Ele falou, não, mas ele quer conversar com você. Você falou, o que Deus quer comigo? O que o rei quer comigo? Ele chega lá, sou eu. O que o senhor quer? O que o senhor quer com um cão morto? O que é um cão morto? Quer dizer, você nem precisa se preocupar. Desprezível. O que o senhor quer comigo?
Eu tenho uma aliança com o seu pai. É assim que acontece comigo e com você. Deus tem uma aliança com o pai dele. Jesus, o rei dos reis, tem uma aliança com o pai dele. E essa aliança envolve você. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nos comprou não com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue que foi derramado na cruz. Então nós temos uma aliança, há a promessa, a herança. Pastor, mas eu não fiz nada, nem me ficou sete. Mas nós não estamos aqui diante da mesa. Por quê? Porque nós estamos debaixo da aliança de Cristo. É graça, bondade, benignidade, misericórdia de Deus, o grande Rei. E nós estamos aqui não porque nós merecemos, mas porque entre o Pai e o Filho há uma aliança, e essa aliança envolve a nossa vida. E agora nós somos convidados à mesa. Então vamos lá, olha, a cura. Quem era você? Hoje eu recebi uma mensagem de uma ovelha. Uma ovelha que eu ganhei para Cristo muito tempo atrás, e hoje Deus tem usado bastante a vida dela. E ela me mandou uma mensagem: meu pai, eu fui convidado para pregar assim, o Senhor me abençoa. Eu falei: te abençoa. Vai lá, filha, prega lá. Tudo que ela vai, onde ela vai pregar, ela me pede a bênção. Não é que ela pede para pregar, ela pede a bênção. E você está abençoado milhões de vezes. Aí ela me mandou uma mensagem: eu estou chorando aqui. Quem sou eu para estar hoje no altar pregando? Eu falei: sim, você é filha e serva de Deus. A pessoa pensa assim, igual Mefibosete: quem sou eu para estar sentado na mesa? Você é filho. A mesa é dos filhos. Por isso que quando a gente vai tomar ceia, a gente fala: olha, está convidado a ceiar aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que já aceitaram o Senhor como Pai. Lembra da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? Pai Nosso que estás? A mesa é para quem? Os filhos. E os filhos têm quem? O Pai. Então a mesa é para os filhos. Então, a cura, transformação. Você imagina que no começo o Mefibosete ficou meio deslocado, mas de repente o que ele descobriu? Que na mesa do rei ele era igual a todo mundo, ele não era aleijado. Na mesa do rei ele não tinha mais aqueles traumas, aquelas dores, ele foi sendo curado. A mesa do rei, cada vez que ele se assentava com o rei para comer, ele foi curado, sendo curado, transformado. E é isso que a mesa faz. Você vai se curando, o pão, o suco, o sangue, o corpo, verdadeira bebida, verdadeira comida, e aí você vai tomando posse dessa revelação, e isso vai gerando cura em você, vai transformando você, vai fazendo você ter uma autoimagem positiva, porque antes de estar com Deus, você talvez pensava que você não merecia, mas agora, comendo da mesa, assentado com o Rei Jesus, você vai sendo curado e transformado como Mefibosete. Uma outra coisa que nós temos na mesa do rei: restituição. Deus falou através de Davi: tudo que era do teu avô e tudo que era do teu pai, eu vou te restituir. Deus também tem isso para nós. O diabo rouba a gente, irmãos. O diabo tira muitas coisas da gente. O diabo engana, manipula, ele rouba de você muitas coisas. Mas Deus, quando nos convida para a mesa, Ele também nos restitui. Restitui a nossa honra, nossa dignidade, restitui o nosso brilho, o nosso caráter. Rapaz, que coisa extraordinária alguém olhar para você e falar assim: você é um homem de Deus, né? Um cara que era bêbado, uma prostituta, um ladrão, um bandido, alguém, e alguém dizer assim: rapaz,
Que homem de Deus você é? Aí você olha para o teu passado e fala assim: restituição de dignidade, paternidade. Agora Mefibosete, que não tinha pai, não tinha avô, nem família, estava sentado na mesa de Davi, sendo tratado como filho. Um homem que não tinha família agora tem. Um homem que não tinha riqueza agora tem. Um homem que não tinha servos, que antes estava vivendo de mendigância, agora tem servos. Tudo isso acontece quando Deus nos convida para se assentar na sua mesa. Deus chama os aleijados, Deus chama os mancos, e Deus chama aqueles que se arrastam, pois Deus quer usar de bondade com você e comigo. Por isso que a mesa do Senhor está posta para nós, aleijados, porque nós trazemos em nossa vida as nossas marcas e as nossas cicatrizes. Alguns ainda mancam. Por isso é importante nós olharmos para a mesa do Senhor e entendermos o que ela é. Nós precisamos conhecer e entender que é muito mais do que um pedacinho de pão e muito mais do que um copinho de suco. Nós precisamos entender que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, esta mesa não é da igreja, é a mesa do Senhor, e tudo desta mesa fala do Senhor. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Você quer saber se você é íntimo de alguém? É só você ver onde ela te atende. Se é na sala ou se é na cozinha. Eu gosto de ir na casa das pessoas e eu gosto de tomar café no copinho de mascomate. Quando a pessoa chega em mim, xícara, pires, toda aquela formalidade, eu já falo, não sou íntimo ainda. Mas quando eu chego na casa de alguém, a pessoa me chama para perto da garrafa de café. E ela me dá um copinho de massa de tomate e fala assim: pastorzão, toma aí. É porque eu já estou no coração dela. Na mesa, nós temos intimidade, comunhão, parceria, companheirismo, compartilhamos sonhos, compartilhamos projetos. Na mesa, quando a gente tem intimidade com a mão. Por isso o convite para nós hoje é: venhamos à mesa do Senhor. Daqui a pouco você vai sair do seu lugar, vir ao altar. Pastor, por que algumas igrejas oferecem no banco e o Senhor faz com que a pessoa venha no altar? Justamente para que você entenda isso. Há um chamado para que você venha à mesa. Há um chamado para que você venha ao altar. É para você sair do seu lugar. É porque há um chamado de Deus. Porque quando você sai do seu lugar e vem ao altar, há uma simbologia disso. É para você ver. É para você se assentar. É para você comer. É para você beber. E como disse o Senhor, para que você nunca se esqueça. Você acha que Mefibosete esqueceu do que Davi fez? O que é que vocês acham? Desde aquele dia que ele se assentou ali na mesa de Davi, Davi podia ter mandado matar ele. Não. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, e em vez de Deus mandar nos matar, Ele nos restaura, e nos limpa, e nos purifica, e nos santifica, e ainda fala: olha, a partir de agora vocês vão se assentar na minha mesa, e vocês vão comer pão comigo, e vão beber suco comigo. E vocês que eram inimigos, agora vão ser meus filhos, e agora nós vamos compartilhar coisas, e nós vamos compartilhar sonhos, e nós vamos compartilhar, e nós vamos conversar, e nós vamos ter intimidade. É essa a ideia da mesa. Por isso que eu quero convidar você a tomar da mesa do Senhor. Eu não sou seu juiz. A Bíblia diz que um homem espiritual, ele se julga e não é julgado por ninguém.
Cada um deve se julgar. E se por um acaso você está manco aí, manquejando, fala com o teu pai, fala: pai, eu estou meio manco aqui, me ajuda. Me ajuda a mudar, me ajuda, me cura, me liberta, me transforma. Eu nunca na minha vida pastoral disse para uma pessoa: você não vai ceiar. Até porque você pode se arrepender e falar: Deus, me perdoa, muda a minha vida, muda a minha história agora. Se você não quer, aí eu te aconselho, olha. A Bíblia diz que muitos estão enfermos, outros doentes, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa do Senhor sem discernir, sem entender. Irmãos, a mesa do Senhor não é para quem acha, é para quem imagina, é para quem sabe o que é. A mesa do Senhor não é para quem está pensando, imaginando. Ah, se você acha que é pãozinho com suquinho, se afasta da mesa. A mesa não é para qualquer um, não é para escravo, não é para pessoa negligente. A mesa do Senhor é para os filhos. Então, a Bíblia diz lá em Coríntios 11, olha, se você não discerne mesa, é melhor você se afastar dela. Porque a mesa, ela tem o poder de gerar em você força espiritual. A mesa tem o poder de trazer em você honra, dignidade, de você pegar o suco e o pão e falar: pai, muito obrigado, porque mesmo aleijado e manco e fedido, estragado, o Senhor não me desprezou. Pelo contrário, o Senhor me restaurou e me pôs assentado com o Senhor. A mesa é para isso. Se você não entende isso, a mesa é um convite de Deus para nós. Alimento, provisão, cuidado. Então, eu queria convidar vocês a ficar em pé.